Olá, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de número 16. Meu nome é Alessandra, sou professora do terceiro ano da Escola Municipal Professora Dona Rosinha. E na nossa aula de língua portuguesa de hoje, vamos estar estudando mais um pouquinho sobre a pontuação. Hoje dando destaque ao travessão e os dois pontos em diálogos. Vamos à leitura de uma piada, que é um gênero textual, né, que transmite, que tem a intenção de fazer o leitor se divertir. Geralmente nas piadas tem um diálogo, né, onde um pergunta e o outro responde. Então vamos à leitura. Um turista que passeava pelo campo, ao ver uma fazenda, perguntou ao dono: "Essa galinha branca bota muitos ovos?" "Até agora nenhum. Acho que você ficará muito contente quando ela botar o primeiro ovo, não? Bom, no dia que isso acontecer, venderei o ovo a peso de ouro." "Por quê?" O fazendeiro começou a rir e respondeu: "Porque essa galinha é um galo." Lourdes Herburo e José Mourão. Aqui nesse texto nós temos, alguns sinais de pontuação. Na primeira frase nós temos os dois pontos. É um texto que tem dois pontos. Aqui nós temos o ponto de interrogação. No início da frase nós temos o travessão, né? É um texto formado por um diálogo. Por que eu sei que é um diálogo? Porque tem a presença de dois pontos e travessão. Ao escrever um diálogo, usamos os dois pontos para indicar que o personagem vai falar e usamos o travessão para indicar a fala do personagem. Olha a primeira frase, Um turista que passeava pelo campo, ao ver uma fazenda, perguntou ao dono, né? Então, indica que alguém vai falar a pergunta que ele fez. Quando o personagem está falando, aqui tem o travessão. Lembrando que sempre eu começo a frase com letra maiúscula, parágrafo, né, que é aquele espaçamento em branco da margem até onde eu começo. Travessão. Essa galinha branca bota muitos ovos, né? Aqui eu tenho um ponto de interrogação, que está fazendo uma pergunta. Então, eu tenho os dois pontos, indicando que alguém vai falar, e o travessão, que representa a fala do personagem. Releia um trecho do texto, O Outro Lado do Espelho, que mostra um diálogo entre Alice e as flores. Amigo lírio, que pena as flores não falarem. Falamos sim, mas só quando vale a pena. Todas as flores falam? Nessa altura, outras flores se meteram na conversa e Alice resolveu perguntar o que lhe interessava. Há mais gente neste jardim além de mim? Aqui nós temos um texto, um trecho de um texto, a história chama O Outro Lado do Espelho. E aqui nós temos um diálogo, que é a conversa entre Alice e as flores, Então aqui nós temos, o travessão, indicando a fala dos personagens, e os dois pontos indicando que alguém vai falar. Circule o travessão todas as vezes que ele aparecer no trecho acima. Então, vamos circular. Circulando. 1, 2, 3, 4, O travessão aparece 4 vezes. O que esse sinal indica, O travessão presente aqui, ele indica o quê? Qual que é a função do travessão no diálogo? Travessão indica a fala do personagem.
Agora, presta atenção em quais situações a letra maiúscula foi usada. Observa o texto aqui, ó. Quando que a letra maiúscula foi usada? Qual que é a primeira situação? Quando aparece a palavrinha no início da frase, né? Então, sempre que começamos uma frase, começamos com letra maiúscula. E nos nomes próprios, que é o Lírio e Alice, né? Então, lembrando, usamos letras maiúsculas no início de frases e em nomes próprios, né? Substantivos próprios. Aqui, Lírio e Alice, que são o nome das flores, né? É nessas situações que aparece a letra maiúscula. Início de frase e em substantivos próprios. Entendendo a pontuação. Os dois sinais de pontuação que indicam que o texto é formado por um diálogo são o travessão e os dois pontos, né? Lembrando sempre que quando nós formos usar o travessão, primeiro nós fazemos o parágrafo, que é aquele espaçamento da margem até onde eu começo a escrever. Travessão, quando que eu vou usar? Ele é usado no momento que a personagem vai falar. E os dois pontos? É usado para avisar que uma personagem vai falar. Então, um vem antes da fala da personagem, né? Ele antecede a fala. Quando eu falo assim, ó, José respondeu, dois pontos, eu não gosto de doce, né? Então, quando ele respondeu, antecede a fala, dois pontos. Quando José fala, eu não gosto de doce, aí eu tenho travessão. O travessão indica o momento que o personagem está falando. Vamos praticar, pontuando um diálogo. Um homem encontra um pinguim e não sabe o que fazer. O vizinho aconselha. O que eu vou usar? Dois pontos. Leve o bicho ao zoológico. Então, aqui eu tenho, né, na fala do personagem, o travessão. No dia seguinte, o vizinho encontra o homem ainda com o pinguim e pergunta. Dois pontos. Ué, você não levou o bicho para o zoológico? Então, aqui, né, no início, que indica a fala, travessão. Levei sim, e ele adorou. Hoje vamos ao cinema. Né? Então, aqui nós temos o travessão, né? Os dois pontos indicando que alguém vai falar e o travessão indicando a fala do personagem. Na aula de hoje, vimos sobre o uso dos dois pontos e do travessão nos diálogos, né? Para que o texto possa ter sentido. Lembrando que sempre começamos a frase com letra maiúscula, né? E usamos também a letra maiúscula em substantivos próprios, nomes de pessoas. E quando colocamos o travessão, né, no início da frase, iniciamos com parágrafo, travessão, letra maiúscula. O travessão é usado no momento que o personagem está falando e os dois pontos ele antecede, né? Ele indica que alguém vai falar. Realize as atividades com atenção. Um grande abraço e até a próxima aula.